Oi, vamos para o mesmo cafezinho e vamos falar de orientação a objeto, quem sabe alocação de recurso, umas dicas aí para você fazer o seu código mais eficiente. Vamos lá? Oi, meu nome é Vitor Osório, esse é o canal Computação Crítica e eu faço quase diariamente um vídeo aqui, uns cafezinhos aí, outros vídeos, dando dicas sobre desenvolvimento de software, qualquer coisa aleatória aí associada ao desenvolvimento de software, até coisas bem aleatórias. E alguns dos cafezinhos eu estou falando desse livrinho aqui, The Pragmatic Programmer, ou O Programador Pragmático. Muito conhecido, muito bom, sim. Se você quer ver, não compra a versão em inglês não, que nem eu fiz, porque na verdade eu ganhei um voucher para comprar, né? Você pode simplesmente procurar o PDF, tá aberto na internet, né? E eu quero falar sobre duas dicas muito interessantes, né? A dica, deixa eu até voltar aqui, a dica 40 e a dica 41. Para quem não sabe, o livro é organizado através de dicas, ele vai discorrendo sobre as experiências deles através de dica, e eu quero fazer o mesmo aqui, só que com a minha experiência, não com a deles, né? E a dica 40, assim, pode parecer uma dica de coach, né? Uma dica de no seu de aquele coisa tipo, ó, termine o seu side project, mas não, tem nada a ver com isso, né? Quando eu li, eu falei assim, hã? Eu não entendi bolhufas. A dica é, termine o que você começou, né? E aí você fica assim, cara, não faz sentido isso, né? E detalhe que aí quando eu fui reler o livro, eu falei assim, puta, faz todo sentido, né? Deixa eu até ler o texto da dica aqui, ó. Quando possível, na função ou no objeto que você aloca, deve ser responsável por desalocar. Ele tá falando o quê? De recursos, né? Isso é muito interessante, assim, tipo, a gente tem que entender muitas vezes como funciona, e aí eu vou falar do caso do Java, mas você pode adaptar para a sua linguagem aí, qualquer que seja ela, assim, se você usa COBOL, Assembly, tipo Rust, ou até JavaScript, né, você pode adaptar para ela, né, é basicamente assim, olha, mantenha as coisas dentro do seu escopo e se você sujou, você limpa. Basicamente isso, né? Porque assim, em linguagem de programação, existem alguns recursos que você aloca e desaloca. Aí você deve estar pensando, não, mas isso é muito antigo. Não, cara, isso sempre vai existir. Sempre vai existir. Por quê? Porque existem recursos limitados no computador. Memória, arquivo, rede, né? Se eu abrir um socket, eu tenho que fechar o socket. Se eu estou lendo um arquivo, eu tenho que fechar aquele arquivo. Se eu aloquei um pedaço de memória, eu tenho que desalocar aquele pedaço de memória. É óbvio que nas linguagens mais modernas, você pode deixar que a máquina virtual ali desaloque. No Java é assim, no JavaScript é assim, em outras linguagens, como Rust talvez seja assim. Você pode deixar que o sistema desaloque, né? Porém, existem algumas bibliotecas que dependem de linguagem de baixo nível, né? Por exemplo, eu uso o Kafka Streams. O Kafka Streams usa o RocksDB. O RocksDB é implementado em C. Então, muitas das coisas que a gente usa ali tem que fazer, tem a interface closable ou auto-closable, né? O que a interface closable fala? Que você tem que dar o close. Você é obrigado a dar o close, né? E é até interessante, né? Porque, assim, eu trabalho com pessoas de diversos países, né? E muitas delas se acham os fodões dos fodões dos fodões, né? Aí aquele cara que, assim, tem uma cultura, assim, e aí vou dizer que ela existe aqui também no Brasil, tá, galera? Que é, assim, aquele cara que se acha o fodão do fodão do fodão e acha que tudo é besteira. Não, genérico é besteira. Não sei o que é besteira. Porque ele é muito bom. E ele consegue, né? E é engraçado, quando eu pego o código dessa galera... Uma vez eu vi assim, tipo, eu vi um código, aí eu vi assim, eu falei, peraí. Aí eu vi assim, cara, dentro disso aqui tem um closable, mas essa classe não é closable, e aí assim, tipo, se você tem uma classe que é closable, e você cria ela e deixa dentro de uma outra classe, faça daquela outra closable. Porque toda vez que você aloca aquele recurso, você tem que desalocar, né? E você tem que sempre dizer pra quem tá usando aquilo, que aquilo dali, ele é alguma coisa que você tem que desalocar. Senão vai ficar coisas abertas ali, né? Eu lembro uma vez que fizeram um carinha, né? Que aí o nosso software capotava, assim, a cada 3 dias ele capotava. Capotava e reiniciava, né? E aí meu chefe falou, cara, dá uma investigada nisso aí e viu o que tá acontecendo. Aí o que eu fiz? Eu montei um ambiente de execução lá, deixei rodando tráfego, né? E comecei a observar, né? E aí eu vi que a cada 3 dias realmente capotava. Eu falei, cara, que negócio é esse, né? E aí eu ficava assim, puta merda, que negócio é esse? Que negócio é esse, né? E aí eu olhava os dashboards, memória tava ok, tava tudo ok, não tava nada bizarro. Falei, cara, tem alguma coisa muito estranha, tem alguma coisa muito... Aí eu comecei a jogar mais dados nos meus dashboards. Eu falei assim, deixa eu ver as threads. Aí quando eu botei lá pra ver as threads, eu comecei assim, opa, subiu aqui, subiu aqui, subiu aqui. Tipo, a cada
10, 15 minutos, né, sei lá, 20 minutos, uma thread nova era criada, uma thread nova era criada, uma thread nova era criada, uma thread nova... Até o momento que, assim, ele tentava criar uma thread nova, o sistema operacional dizia pra ele assim, opa, você não pode criar, mata. E aí morria. E aí quando eu percebi assim, pô, tem alguém criando thread aqui. Eu falei, tem alguém criando thread aqui. Aí eu fiquei assim, opa, peraí. Aí eu fui atrás desse infeliz essa classe infeliz que tava criando thread. Era uma classe sem closable. Era uma classe, inclusive, era uma classe que, tipo, era um método lá que o cara usava. Aí, obviamente, ele não tava criando uma thread, ele tava criando um Kafka Produce, que ele precisava de um Kafka Produce local. Ele criava o Kafka Produce e deixava lá, como se, tipo, o sistema operacional, a JVM vai lidar com isso aí, eu não me preocupo. Fechar é besteira, né? E tava lá, né, matando a aplicação a cada... Obviamente, o sistema operacional tava lidando com isso. Reiniciando a aplicação, que dava custos pros nossos clientes, né? E aí, obviamente, eu implementei a lógica bonitinha, tipo, de fechar a classe, de mostrar que aquilo é um recurso, né? Mas, cara, eu já achei isso em todo canto A gente tem uma base de código larga, assim, que foi escrita por gente de muitos países, né? E, cara, isso é muito comum, Eu já lembro de ter visto isso em vários lugares, né? Mas qual que é a dica que ele dá, assim? A dica que ele dá, e aí vai linkar com a outra, né? É você criar um escopo e nesse escopo você ter recursos alocáveis e desalocáveis. Você diz para quem usa aquilo dali que aquilo dali tem que ser alocável e desalocável, né? Por isso eu sempre recomendo, se você usa Java, use o closable. Entenda o closable, que muitas vezes assim, tipo, não, mas eu tô usando aqui um string, não sei o que, e eu sei que ele não faz nada closable. Foda-se que ele não faz nada. Põe aqui dentro de um try-catch. Assim, a gente tem na linguagem agora o try with resource, que é quando eu uso um cara localmente, né? Mas quando eu uso ele fora no outro escopo, você tem que, tipo, lidar com aquilo. E todas as classes, toda a modelagem de código, ela já é feita pensando nesses recursos que são alocados e desalocados. Pensa só assim, a gente usa algumas funcionalidades de plugin, né? Aí plugin tem o allocate e deallocate. Alocou, desalocou. Então, se aquele plugin foi desalocado, tipo, eu vou ter que fechar todos os recursos, limpar tudo e manda embora, né? A gente faz isso aí. Por exemplo, o Kafka Connect tem isso. Alocou a task, desalocou a task, para tudo, fecha tudo e manda embora. Deixa o sistema pronto para o quê? Para outro usar. Deixa a sala limpinha. Eu sempre falo isso para meus filhos, né? Tipo, deixa a casa limpinha porque o papai trabalha aqui, né? Tipo, se vocês bagunçarem muito, eu vou ter que arrumar, porque às vezes eu quero tomar um cafezinho ali na sala, não sei o quê, né? Então, deixa a casa limpinha, né? E aí... aí eu vou entrar na segunda dica, né? Que atue localmente, né? E aí, essa dica pode parecer também muito bizarra, né? Eu vou até mudar essa dica, né? Tem uma dica da galera de ambiental, né? Que sempre fala assim, atue localmente, pense globalmente, né? Eu vou usar isso com código. Atue localmente, pense globalmente. Então, assim, tipo, muitas vezes a gente escreve código, né, pensando só na funcionalidade. Não, tem que fazer isso, 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 tem que fazer isso. E a gente não pensa o quê? Tipo, alocação e desalocação de recurso, né? E aí, o que essa dica faz? Ó? Pense no escopo da mutabilidade das variáveis e nos recursos abertos a curto curto e facilmente visíveis, né? Short and easily visible, né? Eu posso traduzir como curto e facilmente visíveis, né? Porque assim, né, a gente tem que manter e a dica que eu te dou, assim, sempre mantenha classes pequenas, tá, galera? E aí, assim, uma outra dica que eu sempre dou, tá? Se você estiver fazendo isso, não faça isso, né? Porque a galera gosta muito de pensar em helpers, né? E aí, cara, eu vi esses dias, né? Aliás, a gente tava com um bug aberto, a gente teve um bug aberto hoje, né? Sobre essa questão, né? Não, bug aberto não. O cara achou que o bug era num código meu, né? Mas eu falei assim, não é esse código funciona perfeito. Essa classe funciona perfeitamente, porque ela tá toda trabalhada no teste unitário aqui. Dá uma olhada, eu falei assim, dá uma olhada no teste unitário que ela tá toda trabalhada no teste unitário, né? Mas teve esses dias, né? Era basicamente assim, né? A gente iniciava um arquivo, né? E a gente tinha que escrever um header nele. Né? E aí tinha, o cara falou assim, um a cada 60 arquivos o header não tá escrito. Aí eu, puta que pariu, né? Depois a gente descobriu, né? Que era uma
É assim, né? O cara criou helpers, né? A pessoa falou assim, não, eu preciso de helpers para me ajudar a escrever meu código, né? Aí ele criou lá eu vou botar o file helper lá dele, né? Que ele abre o arquivo, né? Ele abre o buffer de alguma coisa, e aí ele tem o formato dele, não sei o que, helper lá, que ele tem um if else pra tudo, porque assim, essa galera que leu o Clean Code, né? Ele não pensa em orientação objeto, eles pensam em tamanho de linha, né? Porque as regras do Clean Code, elas são voltadas para tamanhos de linhas, né? Nome de variáveis, né? Elas nunca falam de responsabilidades, né? Porque o seu Roberto, ele não segue uma ideia que já lá dos anos 90, que é o design por responsabilidades. É você dizer assim, qual que é a responsabilidade dessa classe aqui? Ah, não, a responsabilidade dessa classe é abrir um arquivo. Não, a responsabilidade dela não é abrir arquivo. Porque a responsabilidade é de acordo com o que o programa está fazendo. A responsabilidade dela é o quê? Aí é escrever um CSV. Ah, beleza. Se ela fosse escrever um CSV, imagina, vamos usar um CSV aqui, pode ser qualquer outro tipo de arquivo, né? Se ela fosse escrever um CSV, o que eu deveria fazer ela? Quando eu abro o arquivo, a primeira coisa que eu faço é escrever o header. A primeira coisa que eu faço, escrever o header. Depois escrevo as coisas. Mandei tudo junto, né? Mantém tudo junto, né? E a interface dela pra cima seria o quê? Seria só aquilo que imagina assim, que fosse um caso de uso de um... E pior que eu nem sei se seria esse caso de uso, tá, galera? Porque você recebe Kafka, registro Kafka, você tem que escrever no CSV, né? De vez em quando você termina aquele arquivo e abre um novo, né? E aí acontece, quando você está escrevendo naquele cara, você pega aquele cara, abre ele, né? Escreve o cara e aí você fecha o arquivo, né? E aí quando precisa cortar, você corta ele, cria um novo arquivo, abre ele e fecha o arquivo, né? O que a pessoa fez foi, ela não manteve na classe tudo junto, ela separou em helpers, né? Então tinha um para abrir o helper, um para gerar o conteúdo que seria escrito, um para escrever no arquivo e um para fechar o arquivo, né? E aí, durante a lógica da escrita, que estava todo disperso ali por uma outra classe, né? Ele separou os momentos que o arquivo é criado do momento que o momento que o arquivo é cortado e criado novo, né? Do momento que o cabeçalho é escrito. E aí chegou num ponto assim, olha, tipo, aí eu chegava pra mim assim, e o que você faz? Eu falei, reescreve tudo. Eu falei, reescreve tudo. Primeiro que não tem que ter esse band helper. Esse band helper aqui não precisa. Depois que o quê? Assim, deveria ter uma classe chamada... Deveria ter uma classe chamada writer, escritor, né? E aí esse writer ia ter o quê? Ele ia ter um escritor por tipo. E aí eu preciso, meu formato é tal, eu aloco o escritor desse tipo e eu uso ele. E a interface deveria ser comum. A pessoa não fez isso, né? Ela decidiu fazer, ali, tipo, uns if else ali com os helpers, porque na cabeça dela faz o mais simples, continua aí fazendo, né? Mas o que a gente tem que pensar, né? E eu devaguei tudo isso, atue localmente. Por que atuar localmente? Tipo, se eu tivesse feito uma classe writer fechadinha, bonitinha, tipo, lindinha, assim, com uma interface que poderia ser usada ali, poderia ser usada em outro lugar, ela seria muito mais estável do que um lugar que, assim, tá tudo disperso, tá tudo jogado no ar, e eu tô pegando as coisas, eu tô lidando, porque eu sou foda, eu sei lidar. Cara, eu sei lidar com complexidade. Eu sei lidar com... Não, tipo, bicho, eu sei que tu sabe. Assim, tu não precisa provar pra ninguém que tu sabe lidar com complexidade. Tu só precisa fazer uma coisa. Não lide com complexidade. Não crie. Assim, se tem complexidade, vamos tentar... Assim, imagina que você chegou numa sala toda bagunçada. Seu código é uma sala, tá tudo bagunçado. Você vai fazer o quê? Fala assim, peraí, eu vou juntar as coisas. Aí você pega aqui aquelas 2, 3 ursinhos e fala assim, peraí, onde é que é o potinho do ursinho? O potinho do ursinho é aqui, então eu vou botar tudo junto, né? Aí você fala assim, quem que tá escrevendo aqui no arquivo? Esses 2, 3 metros aqui, beleza. Então eu vou botar junto aqui e vou criar uma interface aqui. Eu vou dizer assim, caixinha dos ursinhos, né? E aí você vai remontando aquele código. Você tem que... Quando você pega esses códigos, que é uma bagunça, que a pessoa só... Porque, assim, é comum da galera, assim, a galera é comum, né? Eu já vi isso em um monte de código. Às vezes eu faço umas classes bonitinhas, quando eu chego, a galera sempre vai fazendo bug fix, e eles não vão pensando que eu estou adicionando complexidade ao lugar.
Eles não pensam assim, tipo, ah, isso aqui é responsabilidade disso aqui, então eu vou criar uma interface. Eles não pensam nisso. Eles só querem resolver um bug e eles colocam mais um if, mais um if, mais um if, mais um if, e aí vai ficar naquele monstrengo, né? Então, quando ele fala atue localmente, ele está falando que a gente tem que manter escopos pequenos, tem que manter o nível de complexidade pequeno. E eu vou dizer por quê, tá, galera? Assim, isso tem implicações muito sérias, né? Isso não é só frescura de código bonitinho, tá? Isso não é só frescura de código bonitinho. Eu já te digo isso. Se você pensa que esse negócio de design de código é só frescura de código bonitinho, eu já vou te dar um dado que a gente tem aqui da empresa. Um dado. É, assim, a gente pegou, analisou os tickets e a gente viu, porra, 100% dos tickets é isso, né? O que acontece, né? Isso tem até a ver com um shorts que eu fiz ontem, né? Se você procurar no meu canal vai estar aí, né? Sobre design de sistemas, né? Então, o que acontece, né? Mantenha os escopos pequenos, mantenha as responsabilidades. Assim, sempre que você pega uma classe, tenta ver assim, a responsabilidade, qual que é a responsabilidade dessa classe? Aí se a responsabilidade for alguma coisa relacionada mais ao que está sendo feito e não à lógica de negócio, pode arrancar. Pode arrancar. Ah não, isso aqui me ajuda a abrir arquivo. Pode arrancar. Não queira classe que tá te ajudando a fazer as coisas. Porque você não precisa de helpers, você não precisa de managers. Você precisa de classes que desenhem o seu negócio. Ah, eu tenho um escritor, um writer. Eu tenho um CSV writer. Bom, o CSV writer, ele deve ser bastante uso no caso de uso que eu tô querendo. Porque assim, normalmente você vai ter o quê? Você tem um CSV writer ali na biblioteca, só que você vai botar ele dentro de uma outra classe e vai botar ele no nível do seu caso de uso, né? Por exemplo, eu estava fazendo agora uma funcionalidade que ele pegava diversos Avros e JSONs e qualquer outra coisa, serializava dentro do CSV. Que a primeira coisa que eu fiz, né? Eu peguei um cara que analisa a estrutura dessa classe, né? Gera os headers, né? Escreve aqueles headers, depois pega aquela estrutura que poderia ter sido passada por uma request, né? E também gera o conteúdo. Então, assim, eu poderia gerar assim, um dump do CSV baseado no JSON, né? Ou poderia um Avro ou qualquer outro formato, né? Ou poderia falar assim, ó, me faz um dump com esses caras bem aqui, né? E passava os campos que eu quero, né? Pode fazer isso, né? E aí eu fiz aquilo dali baseado nas interfaces que eu tinha, que era a classe da tabela, né? Tipo uma tabela em memória ali que a gente tinha, né? E eu fiz um dump bonitinho. Eu peguei aquele CSV, eu chamei CSV Exporter, né? O exportador de CSV. Por quê? Porque eu tinha uma tabela, aquele exporter tá dentro de um pacote, aquele não sai daquele pacote, né? E aí tudo que é relação daquela tabela, aquele ali é o exporter, né? Ah, pode ser que depois uma pessoa chega assim, não, agora eu preciso que me importe faça exporte de XML. Imagina aqui, a pessoa pede XML. Beleza, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele CSV Exporter, né? Vou duplicar aquela classe, criar uma classe Exporter, pegar as assinaturas dela. Naquele código eu vou depender do exporter, vai ter um factory ali que vai retornar o XML exporter e eu vou só implementar o XML exporter. Eu praticamente não mudei nada naquela outra classe, né? Por quê? Porque eu atuei localmente. Entendeu? Quando você atua localmente, você reduz a complexidade, você facilita o desenvolvimento. E aí eu vou no dado agora que eu vou falar porque já deu 18 minutos, que é o seguinte, né? Bugs. Classes simples reduz bugs. Crie classe simples. Atue localmente. E depois você vai ver o quê? Você vai ver que o número de bugs daquelas classes vai cair absurdamente. Teve uma vez que o meu diretor falou assim, a gente tá tendo muito bug em produção. Eu falei pra ele assim, vamos fazer uma análise, joga isso aqui, a gente vai analisar qual foi a razão de cada um, né? Aí começou, aí ele falou assim, o que foi esse aqui, Vitor? Esse aí foi o cara que esqueceu de fechar não sei o quê. Por quê? Porque a classe estava complicada demais. Beleza. Esse aqui que dropou em 99% a vazão do produto do consumidor aqui. Isso aí foi porque o cara criou um arquivo porque ele não queria fazer um refactor, não sei o que. Ele escrevia um arquivo em cada registro que chegava. E por que era isso? Porque estava complicado demais. O código estava complicado demais. Ele achou que era muito mais fácil em não refatorar a classe e escrever no arquivo que ficava mais fácil e aí dropou em 99% da vazão. O código funciona, só que não tem performance nenhuma, uma bosta, né? Aí a gente foi analisando e 100%.
100% dos bugs de prioridade 1 eram que custaram muito para corrigir. O cara passou semanas ali para corrigir aquele bug. Era de classe tosca, de pessoas que não faziam não separavam responsabilidades, iam fazendo tudo numa classe, porque assim, às vezes você cria, às vezes você faz um sisteminha ali, né? Vamos pensar aqui, vou dar uma pra você, o Kafka Connect. O Kafka Connect, ele vai ter 3 métodos principais, acho que 4 métodos principais, né? O init, né? O put, eu acho que tem o stop, o close, e tem alguns outros aqui, né? Mas esses 3 são principais. O init, que é quando ele configura, né? O put, que é quando ele pega os registros e põe no local, e o close. Aí o que acontece, né? Quando a gente criou o nosso produto a primeira vez, os caras usaram esses 3 métodos. Beleza, normal, né? Só que toda a lógica que foi adicionado, ela foi adicionada sem nenhuma abstração dentro desses 3 métodos. Tanto que assim, a gente abre aquelas classes 2, 3, 4 mil linhas, né? E aí tem um monte de... Aí eu olho assim, tem uns timers que eu não sei pra que serve. Cara, o tanto de bug de produção que eu já vi, que a pessoa fala, então tem que fechar não sei o quê. Aí eu falo assim, porra, se tem um timer, é porque tá errado. Se tem um timer aqui, é porque tá errado, né? E aí depois eu vi assim, existiam uns timers, tinham 4, 5 timers, e muitas vezes a pessoa adiciona um timer e esquece de parar o timer. Esquece de parar o timer, tipo, porque a classe é tão complicada que ele não consegue entender a classe. E aí ele não consegue nem ver as coisas básicas, porque se ele visse ali que o stop, por exemplo, se você visse ali que porque assim, aquele init, put and stop, ele tem uma lógica. A lógica de que é o atue localmente e pense globalmente, né? A lógica dos ambientalistas ali, né? Qual que é a lógica? A lógica do tipo, o meu design de código tá te dizendo, você desenvolvedor, sobre o ciclo de vida da aplicação. E o close tá nisso aí. O close tá nisso aí. Porque assim, ele inicia, ele põe e ele para, né? Só que quando você vai ver como funciona... E aí, o que a galera nunca percebeu, a galera que trabalha comigo, né? O ciclo de vida de um Kafka Streams, as tarefas são alocadas aleatoriamente. Então uma hora ali o broker não, né, que isso não tá no broker, né, o cluster Kafka Connect, né, o Kafka Streams também, os processadores, eles são alocados dinamicamente, né. Uma hora o que acontece ali, o connect, vai entender que assim, peraí, alguém adicionou um connector a mais aqui e eu vou ter que tirar essa task aqui desse nodo cluster e jogar para esse. Então ele vai parar esse cara aqui, vai migrar essa task para cá, vai parar uma daqui, vai migrar para outra e vai fazer essa realocação de tasks de boa, suave. Ele faz isso automaticamente. E aí quando ele fazia isso automaticamente, era os timers abertos aqui, era as threads ali, tudo... E tudo capotava. Por quê? Porque as pessoas não tinham a ideia de manter as coisas simples. E assim, eu sempre digo, eu sempre bato na tecla assim, ó, cara, isso aqui deveria ser simples. Isso aqui deveria ser, inicializou, devia ter umas 3, 4 variáveis que inicializando que elas encapsulam a lógica. Não, Vitor, mas aí tem um negócio que vai ter que mover... Bicho, o que é isso aí? Eu tô fazendo não sei o quê. Então deveria ter uma classe chamada tô fazendo não sei o quê, que inicializa, que recebe o input daquele cara, em algum momento, e que fecha. Não deveria estar nessa classe master, né? E deveria estar... E, aliás, esse tô fazendo não sei o que, muitas vezes eu tava vendo, tem um vídeo, é um side quest ali, né? É o que? Aconteceu algum problema ali, naquele design, que eu precisei fazer aquilo. Porque muitas vezes não precisa, né? Muitas vezes não precisa. Finalizou, beleza, eu posso jogar para uma outra classe e falar assim, ó, resolve esse problema aí dessa classe aqui que eu já acabei. E aí naquela outra classe ali, dependendo das configurações, você vai botar quais são as operações que se faz quando eu fecho aquele arquivo. Simples assim. Então, assim, eu falei aí sobre design de classes, né? Tipo, fiz um vídeo aí de 24 minutos sobre por que a gente deve manter as nossas classes simples, aliadas a responsabilidades de negócio, não de código. Tipo, não é eu estou abrindo o arquivo, é estou escrevendo um CSV.
dada a tabela que eu tenho não sei aonde. É isso que tem que ver, né? E por que a gente deve manter classe simples, né? Primeiro, isolar recursos, depois manter classe simples. Porque, cara, isso aí é fonte de bug. É fonte de sistema reiniciando. É fonte de falta de memória. Ah, a memória está crescendo. Isso se chama memory leak. Memory leak é recurso não desalocado. Ah, tem uma thread que está rodando ali. Ela está fazendo o quê? Porra nenhuma, porque ela está só zumbi ali. Aquele, o que ela lia ali que já fechou. Ela não faz nada, né? Então tem que desalocar isso, né? Tem que manter as classes pequenas. Manter classes pequenas é o que a gente tem que fazer. Então é isso aí, galera. Então dá o like, compartilha, subscreve no canal, assim, também o que faz aí? Da hypa e é isso aí, pessoal. Valeu e muito obrigado.